tem Maria, o outro tem Ellen White. Da mesma forma, um tem a tradição, magistério, o outro tem os escritos de Ellen. Deus do céu, o Ariel dá umas viajadas assim que, pelo amor de Deus, tudo que é do judaísmo precisa aparecer em Atos 15. Ele não sabia o que fazer nesse debate, ele não sabe respeitar texto nem contexto. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou reagir a um react de um adventista, a um trechinho do meu debate com o pagão Ariel Lazari. Muito bem, meus amigos, tudo bem com você? Meu nome é Maílson Barbosa, eu sou aqui do Leigos Podcast. Já tinha um bom tempo que eu não gravava os vídeos, mas agora eu decidi, em nome de Jesus, continuar com esse pequeno projeto para divulgar a palavra de Deus. E hoje quero falar um pouquinho desse vídeo aí que está repercutindo bastante entre dois grandes pastores aí, né? Eliseu Rodrigues é mais conhecido do que o pastor Eleazar Domini. E eu vou fazer uns comentários, né, sobre o react que ele fez para o pastor Eleazar Domini, que é um pastor adventista, né? O pastor Eliseu Rodrigues é um pastor assembleiano da Igreja Assembleia. E eu vou pontuar algumas coisas aqui, tá bem? Fica com a gente, vamos juntos aqui. Então agora ele vai começar aqui a fazer o seu react, e eu então vou pausando e comentando aqui, tá bom? Só para vocês saberem, o vídeo se trata sobre um react que o pastor Eleazar Domini fez para ele, um podcast, onde o pastor Eliseu foi com o Ariel, que é um jovem apologeta católico, de bastante renome também na internet, e os dois tiveram em um grande podcast do Brasil, e repercutiu bastante os argumentos ali, né? Então o Ariel fala coisas ali muito importantes, levanta questões ali para o pastor Eliseu Rodrigues, e ele não tem base bíblica, não tem resposta bíblica mediante os argumentos do Ariel ali. Então eu gostaria de comentar sobre esse react que o Eliseu fez para o Eleazar Domini, que é um pastor adventista. Vamos lá então. Sem demora, meus amigos, nós vamos assistir o vídeo de hoje. É um trecho de um debate. Eu não assisti o debate, mas eu vi esse trecho, achei muito... Ele não assistiu o debate, mas vai reagir o debate. É possível, pastor Eliseu. É possível ele não ter assistido todo o debate, entendeu? Só trecho ou alguma parte. Isso é totalmente possível. Interessante, eu queria colocar aqui com vocês, e a gente vai fazer uma análise desse trechinho aqui de um debate entre o pastor Eliseu e um rapaz católico por nome Ariel. Trocar o sábado pelo domingo. Já começa rindo aí, né? Porque esse assunto que vem sempre estando em voga, né? Sobre o sábado, né? Ou domingo. E isso, para quem está ouvindo aqui o podcast, eu já quero reafirmar com vocês aqui. Não sou profeta, mas pelas páginas sagradas da Bíblia, nós entendemos, nós adventistas, que este assunto entre sábado e domingo, ele vai ser o assunto último que vai determinar aqueles que adoram a Deus e aqueles que vão ficar com o sistema do mundo. Ali em Apocalipse 13 vai ter um desfecho final de adoração, onde os que vão adorar a besta e os que vão estar do lado de Deus, né? Então nós acreditamos que o sábado e o domingo cada vez mais vai ser debatido, cada vez mais as pessoas vão ir se posicionando com respeito a esse quarto mandamento do decálogo bíblico, tá bom? Então ele deu risada aqui, mas o assunto é muito sério, merece sua atenção, sua reflexão e estudo da palavra de Deus, tá bem? Rapaz, mas o que teve de adventista me perturbando por causa desse sábado? Um dia santo em que nós... E vai ter cada vez mais, né? Porque a pregação adventista ela é consistente, coerente, bíblica. Ela já tem mais de 150 anos a gente pregando a mesma coisa, entende? Que o sábado, o quarto mandamento do decálogo, de Êxodo 20 ali, e que foi dado por Deus ao casal, ao ser humano Adão e Eva ali, logo quando Deus criou, foi dado em Gênesis 2, versículos 1 a 3, né? Então, este mandamento, ele é desprezado e rejeitado pelo evangelicalismo tradicional hoje, né, que mais conhecido assim pelos pentecostais. É rejeitado o quarto mandamento, né? E aí vão caminhando junto com o catolicismo. É isso que o pastor Eleazar Domini vai falar.
e o Ariel também levanta essa questão, que vocês estão sobre a autoridade de Roma, né? Ao descansar no domingo, ao cultuar no domingo, estão indo debaixo dos guarda-chuvas da tradição católica romana, tá bem? Então, os adventistas vão sempre estar martelando aí sobre o sábado e pregando, falando que o sábado é um dia verídico, um dia que deve ser obedecido. É um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, né? Não tem sentido ficar com 9 mandamentos, porque Tiago 2,10 diz que aquele que tenta guardar todos os 10, mas tropeça, ou no seu caso, né, pastor Eliseu, no caso você rejeita mesmo, conscientemente, né, você rejeita o 4º mandamento, então você é culpado de todos, nesse caso, né, e qualquer um de nós também, que quiser rejeitar algum mandamento, vai ser culpado, porque a lei de Deus, ela é completa, não, a gente não pode fazer recortes, né. Agora eu quero destacar algo aqui, que todos nós somos pecadores por natureza, né, pecadores, e cometemos pecados, falhas. O que é pecado? É transgressão da lei, está escrito na palavra de Deus, né? 1 João 3,4, né? 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus, né? Então, nós somos salvos pela graça para viver em obediência e não viver uma vida deliberada em transgressão, ok? Então, não somos salvos por obedecer os 10 mandamentos, mas se não os obedecermos, nós perderemos o que um dia foi conquistado por nós na cruz. Nós, individualmente, seremos sim condenados pelas nossas obras e atitudes, aquelas que vão contrário aos princípios, aos mandamentos de Deus, ok? Então o sábado é a mesma coisa com os 9, a mesma coisa. Somos todos os cristãos, com exceção de alguns, né, agora algumas denominações, mas a do Senhor, que é a Assembleia, certo? Opa, ele também, com exceção de algumas denominações, eu, adventista do 7º dia, também, tô fora aí, ele não tem nada para falar sobre que os adventistas do 7º dia não são coerentes com a sola escritura. O Ariel não tem, inclusive tem documentos oficiais, Igreja Católica Romana, reconhecendo que os adventistas do 7º dia é o único movimento religioso cristão que é coerente com a Bíblia, com o sábado bíblico, ok? Tem documentos oficiais isso, da Igreja Católica Romana confirmando isso. Por isso que o Ariel falou e muito bem, pelo menos nesse ponto, parabéns Ariel, mas no restante aí, misericórdia também, me fala muita coisa aqui. Só Jesus na causa. Se reúne também no domingo, né? E não tem um texto no Novo Testamento que diga que... Ui! Já revelando a hipocrisia aí do pastor Eliseu, que não tem nenhum texto no Novo Testamento que diz que o domingo é o dia do Senhor. E agora, Eliseu? Agora temos que sair do sábado para o domingo. Em Atos 15, quando os judeus, os apóstolos e os anciãos se reúnem para debater o que deveria passar adiante, o que nós temos do judaísmo que deve continuar com aqueles pagãos que se convertem para o cristianismo. Então a guarda do sábado, agora nós estamos no domingo, ou seja, a criação não acabou mais no sábado, temos um novo dia. Isso é o que diz a tradição católica romana, ok? Essa é a tradição católica romana, que o domingo é agora o dia de culto, é o dia de adoração e tudo isso, tá bom? E por isso que estão debaixo do guarda-chuva da mamãe, né? Da igreja romana. Oitavo dia, que é o dia da atividade, o dia da ressurreição. Comer carne de porco não mais, por quê? Porque agora todos os povos são chamados a fazer parte da igreja, não só os judeus, era um símbolo disso. O Ariel tá fazendo confusão aqui, já no vídeo vocês vão ver, ele vai usar Atos 15, mas tá colocando aí carne de porco, sábado, tudo isso em Atos capítulo 15, mas lá o objetivo do texto não é esse. E da mesma forma as imagens. Os judeus, como explica Moisés em Deuteronômio 4, não viam a Deus, mas o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Então agora também esse mandamento que era do judaísmo não aparece em Atos 15 e tudo que é dos judeus que deveria passar adiante precisa aparecer em Atos 15. O senhor conhece a passagem, né, do concílio? Não. Na verdade, Ariel, tudo que era o povo judeu precisa aparecer em Atos 15. Isso é uma falácia do tamanho do mundo. Isso não é verdade. Atos 15 não se propõe a verificar todos os princípios, doutrinas que a igreja já tinha, né, que os apóstolos já tinham, tudo isso. Não se propõe. Atos 15 foi uma reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para tratar especificamente disso mesmo, da conversão dos novos crentes que eram gentios e estavam vindo para o cristianismo, mas é que estava havendo um ensino entre os irmãos, alguém ali estava ensinando algo errôneo,
que a pessoa, quando se convertia ao cristianismo, aceitava Cristo, o gentil, ele tinha que ser circuncidado. Essa era a questão ali. Vamos conferir na Bíblia? Atos 15, versículo 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Essa era a questão. Entendeu? Versículo 2, para confirmar, qual era a questão ali? Olha só. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, com essas pessoas que ensinavam isso, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Marcaram um encontro, um debate. Vamos ver então. Vamos ver se é isso mesmo que deve ser circuncidar. E foram subir a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão: circuncisão. Tá bom, Ariel? Acho que você tem que estudar um pouquinho mais a Bíblia, ou ser mais fiel, intelectual com os ensinos da Bíblia, tá bem? Com o relato bíblico, mas ali não tem nada a ver, não precisa ser tratado, não precisava ser tratado, comer carne de porco, guarda do sábado, imagens, nada disso, porque era tudo muito claro para os apóstolos, para a igreja primitiva, tá bom? Era tudo muito comum, já estava muito bem alicerçado esses princípios, então não precisava ser discutido. Agora, da circuncisão, sim, e esse foi o ponto em questão em Atos 15, ok? De Jerusalém. Isso. Queria perguntar pro pastor, primeiro, sobre domingo. O senhor falou aí, não respondeu por que segue o domingo e não o sábado. Ah, sim. Ui, por que segue o domingo e não o sábado? Aí não tem resposta, Eliseu Rodrigues. Aí é triste, meu irmão. Você sendo um pastor, um líder, representando uma igreja, a maior igreja evangélica cristã do Brasil, né, e do mundo, né, a Igreja Assembleia de Deus, com suas diversas ramificações e pequenas igrejas ali que vão abrindo e tudo, mas a igreja Assembleia tradicional, né, acho que é a que você pertence, mas você sendo um líder, um pastor, você não tem base bíblica, né, porque o senhor não guarda o sábado, né, não tem base bíblica para você guardar o domingo, né? Que não tem nada escrito falando isso. É o início do debate, eu não tinha tocado nesse assunto ainda, e ele vai perguntar mais uma vez, vai perguntar mais outras vezes. Mas você não tem respostas, né? Você não tem respostas. E a partir daqui eu vou responder a mesma coisa, que tem o princípio do culto, da reunião, da guarda, valorização do domingo, não como se guardava o sábado, mas um princípio de valorização ao domingo no Novo Testamento. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, não tem nada de princípio desse, cara. Então, mostra aí, envia os textos para nós aqui, por favor, nos comentários, por favor, aqui abaixo. Todos os textos que apresentam esses princípios aí de culto, de guarda do domingo, tudo isso, né? Nós temos alguns textos na Bíblia que falam sobre o primeiro dia da semana, que hoje entendemos ser o domingo, mas em nenhum desses textos nós temos orientação, nós temos nem inferência que deve ser um dia de guarda, ou que foi mudado, né, o princípio do sábado para o domingo. Não temos nem por causa da ressurreição uma orientação dos apóstolos ou de Jesus para que então o domingo, como Jesus ressuscitou no domingo, então o domingo pudesse ser um dia agora santificado para culto e para adoração e para descanso, né, transferindo assim do quarto mandamento para do sétimo dia para o primeiro dia. Não temos nada disso na Bíblia. Então você não está falando a verdade para as pessoas aqui na internet, tá bom? Imagine aí na sua igreja. Eu acho que isso é muito triste e lamentável. Muito triste e lamentável que você está fazendo, pastor Eliseu. Eu disse isso várias vezes, e o Ariel, como um mentiroso que é, você disse isso várias vezes, né? Que existe um princípio na Bíblia de guarda, de culto, santificação do domingo, tudo isso. Você disse isso várias vezes, mas está redondamente equivocado. É da tradição teológica que você bebeu aí suas fontes, né? E nada mais, nada menos, isso é um fruto e resultado dos jesuítas, né? Dos padres jesuítas no passado. Eles que são os pioneiros na teologia aí, teologia sistemática, teologia da libertação. Então, isso são teologias equivocadas, pastor Eliseu. Não tem princípio nenhum na Bíblia orientando os cristãos a cultuar, descansar e adorar a Deus no domingo. Não tem princípio nenhum na Bíblia isso, tá?
nega, dizendo que eu não havia respondido. E é esse trecho que o adventista vai se posicionar a favor do catolicismo ou do Ariel ou contra mim. Não, mentira. Nós não somos a favor do catolicismo, tá bom? Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, pastor Eliseu Rodrigues, e a você que está me ouvindo, que nós adventistas do sétimo dia, nós, pode reparar, pode pensar, buscar informações, nós somos um movimento religioso, cristão, protestante e evangélico, porque pregamos o evangelho eterno, tá bom? A toda tribo, língua, nação e povo, inclusive o movimento religioso do adventismo está presente e pregando a palavra em mais de 200 países, tá bom? Então, você pode reparar que nós somos de fato, nós somos o único movimento religioso cristão que está ainda protestando contra Roma, contra o papado, contra o sistema enganoso que é descrito pela Bíblia em Apocalipse 13 e 17, e em Apocalipse 18 que ela vai cair por completo quando essa palavra que nós professamos, palavra da verdade, todas as verdades da Bíblia, aquelas às quais o Espírito Santo quer conduzir cada filho de Deus, nós protestamos contra o catolicismo. Pode procurar pregações de pastores adventistas, material, livros, onde nós pregamos contra a Babilônia, que vai chegar ao seu fim. Nós não somos contra os católicos em si, inclusive tenho vários amigos, meu melhor amigo era católico, tudo isso. Então, não somos contra os católicos, os irmãos católicos, e eu ainda eu os considero irmãos, né, porque Deus coloca amor no nosso coração e eu os considero irmãos de verdade, mesmo sabendo que o sistema a quem eles pertencem é corrompido, enganoso e é um instrumento de Satanás na terra, porque a Bíblia diz assim, né? Então, nós não somos a favor do catolicismo, tá? Isso é uma grande mentira, tá? E a favor do seu sábado adventista. Mentira. O sábado não é adventista. E nós não guardamos o sábado de acordo com a perspectiva adventista, tá bom? Todo adventista do sétimo dia estuda a palavra e, através da palavra, entende que o sábado é um mandamento que deve ser obedecido, tá bom? Tem muitos textos na Bíblia, a Bíblia é rica sobre o quarto mandamento. Tem centenas de textos, desde Gênesis até Apocalipse, tá bom? Apocalipse 12, 17. Diz assim, irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja de Cristo, fiel, a noiva, né, de Cristo, a igreja, e foi pelejar com os restantes da igreja de Cristo, tá? Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Qual que era o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é a palavra inspirada. Essa era ele mesmo disse, né? A palavra testifica de mim, testemunha de mim. Aí depois, Apocalipse 14, 12, diz que aqui está a perseverança dos santos. Quais santos? O remanescente. Aquele restante da igreja que passou pela Idade Média, foi perseguida, entendeu? Os fiéis, valdenses, as pessoas que não abandonaram a palavra nunca. Então os restantes da igreja de Cristo, eles são perseverantes e guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12. Então a Bíblia termina dando ênfase na fidelidade aos mandamentos de Deu, entendeu? E não é o sábado bíblico. Eu sigo ao Sim, nós adventistas guardamos exatamente como é o sábado bíblico. Qual que é o sábado bíblico? Vamos lá. Você tocou num ponto interessante agora. Sábado bíblico, qual que é? Não é o sábado dos fariseus, aquele qual Jesus demonstrou total discordância com a maneira com que os fariseus guardavam o sábado, né? Cheio de regras, coisas que não estão na Bíblia, tradições de homens, é isso que nós somos contra também, né? A palavra de Deus diz assim, a origem, né, do sábado, né? Como que os adventistas entendem, através da palavra de Deus, a origem do sábado? Foi dado quando para o ser humano? Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 13, diz assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito,
Deus não estava cansado, né? Não estava com a língua para lá de fora, cansado, porque trabalhou muito, não. Deus apenas criou tudo com a sua palavra e tudo se fez. O que Deus criou com suas mãos foi só uma coisa, só Adão, né? E Eva. Então, Deus não estava cansado. Aqui, Deus cessou o seu trabalho, né? A palavra Shabat, a palavra descansou aqui, Shabat, que é também a mesma palavra, descansou, e Shabat, né? Que é o sábado, traduzindo para nós, que é o sétimo dia, bem claro, né? Inclusive quero falar que o sábado é o único dia da semana que tem nome na Bíblia, né? Os outros é o primeiro dia da semana, por exemplo. Domingo é o primeiro dia da semana, né? Só depois, acho que no século II é que deu nome para isso, né? Em latim, Domini, Dias Domini, né? Dia do Senhor. Então, a igreja começou a se apostatar, então começaram a alterar. Acho que foi no século II ou III da Igreja de Cristo, né? Depois de Cristo. E aí diz aqui, o mandamento, o princípio do sábado é aqui, ó. Aí, versículo 3, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, por que nós obedecemos o quarto mandamento? Porque lá em Êxodo 20, temos explicitamente o quarto mandamento, né? Êxodo 20, versículo 8, pode acompanhar na Bíblia aí. Êxodo 20, versículo 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te, Eliseu. E você está esquecendo. Além de você não está lembrando, é o mandamento de Deus, você está ensinando as pessoas a fazer o errado, tá? A rejeitar o mandamento de Deus. Lembra-se do dia de sábado para o santificar, para separar, né? Não é trabalho, não é coisas pessoais, não é interesses pessoais, não é. O sábado é santificado por Deus, separado, para uso exclusivo em adoração ao Senhor, né? E ajudar o próximo. Diz aqui, 6 dias trabalharás, versículo 9, Êxodo 20, versículo 9, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então, qual é o dia do Senhor aqui na Bíblia? O sábado. O sábado é o dia do Senhor, está aqui mesmo no mandamento, ó, né? Teu Deus, né? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiros das suas portas para dentro. Por que nós obedecemos o sábado, os adventistas? Por quê? Porque entendemos que nós somos filhos do Criador. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Fez o Senhor os céus e a terra. E descansou. E fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, né? E ao sétimo dia descansou. Cessou o trabalho. Por isso, nós adventistas do sétimo dia, está ali no mandamento, ó, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, porque Ele é Criador. Por qual autoridade que nós obedecemos o sábado? E Jesus também obedecia o sábado. Obedecia os mandamentos de Deus. Ele não tinha incoerência na sua vida, tá bom? E Jesus, em Lucas 4,16, Jesus tinha como costume, não como tradição, como um costume pessoal, né, de ir à igreja todos os sábados. Então, por isso que nós obedecemos, porque Deus é o Criador, Deus criou este sétimo dia para ser um memorial da criação. Nos traz mais próximo à história de Adão e Eva, do Jardim do Éden, e para onde nós iremos no futuro, né, que é a nova terra restaurada novamente. Autoridade da igreja, e quem vos ouve é mim que ouve, quem vos... Olha a alegria dele. Olha a felicidade do adventista. Como se o Ariel estivesse me refutando. Está refutando, sim. Ele está falando que você guarda o domingo porque não tem argumentos bíblicos para isso, que você, por isto, está sob a autoridade de Roma também, tá bom? E é por isso que Apocalipse profeticamente revelou que havia movimentos religiosos que seriam filhos da mãe. Está lá em Apocalipse 17, vocês podem vir aqui comigo para a Bíblia. Apocalipse 17, fala sobre isso, Eliseu. Que você está sobre o movimento religioso ao qual você pertence, está sobre a autoridade de Roma, sim, em 3 pontos de doutrina. Já eu falo quais são. Apocalipse 17 diz aqui, ó.
Apocalipse 17, versículo 4, descrição aqui da grande meretriz, né, que ela é mãe das outras enganos e abominações da terra, né? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição, né? Prostituição de doutrinas, de verdades da palavra do Senhor. Que a igreja se apostatou, né? A igreja foi se apostatando depois do segundo século, terceiro século, foi se apostatando e só um pequeno número sempre foi ficando fiel. Na sua fronte, na fronte da Babilônia, né, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto, porque João, poxa, ele viu a igreja triunfante, todos os apóstolos dando a vida pela verdade da palavra de Deus. E agora ele vê em visão, a igreja se apostatou. E a igreja iria matar os que queriam permanecer firmes na palavra de Deus. Então aqui o capítulo continua descrevendo sobre a mãe. Versículo 5, né? A mãe das meretrizes e das abominações da terra. E lá no versículo 18 diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O Vaticano, né? É a grande cidade que, desde a época de João e até 200 anos atrás, de forma imperial, né, e também com o papado, governou sobre a terra, né? Mas ela ainda tem muita influência, tá? Os jesuítas, as sociedades secretas, Cabala, que faz parte do judaísmo, tudo isso estão juntos para dar novamente o poder a Roma novamente. A gente vai ver isso acontecer em breve. A profecia aponta para isso. Então, voltando aqui ao vídeo, realmente você não tem argumentos e aí você está sob a autoridade de Roma. Bando comigo no debate. Rejeita a mim que rejeita. E tem indícios disso na escritura, assim como tem indícios que a gente pode também fazer imagens e autoridades da igreja. Não, Ariel também não tem indícios nenhum nas escrituras que você pode fazer imagens, tá, Ariel? Isso é uma grande mentira. O segundo mandamento, da qual o pastor Eliseu defendeu no debate que ele teve no podcast com você, Ariel, o segundo mandamento da lei de Deus, do decálogo, né, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, Êxodo 31:18, informa isso. O segundo mandamento, ele é contra as imagens, tudo isso, colocar uma pessoa, um santo, Maria, ou quem for, para intermediar, orar por essa pessoa. Se a pessoa descansou, se a pessoa está no pó da terra, não tem consciência nenhuma, não está no céu, está aguardando a ressurreição. E aí que também, pastor Eliseu Rodrigues, você dá as mãos também ao papado, que é na compreensão de que temos uma alma, né? Temos uma alma. Então, a imortalidade da alma é também a doutrina católica romana, tá bom? Então, você já deu as mãos à igreja católica em 2 pontos de doutrina. Um terceiro ponto de doutrina que surgiu com a igreja católica é a doutrina do inferno literal e eterno, aquele inferno que vai ficar queimando por toda a eternidade, né? Vocês partilham desta doutrina também. Então, no mínimo aí, são 3 pontos de doutrinas que vocês estão debaixo do guarda-chuva católico romano. Não tem para onde fugir. Está no credo de fé do protestantismo hoje, vou dizer assim, apostatado. Né? Um protestantismo que está cada vez mais próximo da mãe, né? O cara tá rindo enquanto o pagão diz que há indícios nas escrituras de que o magistério tem... Não, o pastor Eleazar Domini não está rindo por causa disso. Ele está rindo, e a nossa cultura brasileira tem esse senso de ironia mesmo, faz parte de nós brasileiros, tá bom? De zoar, ser um povo zoador. A gente é conhecido assim mundialmente, né? Eu vivo na Holanda, Países Baixos, e a gente é conhecido por isso, ser uma cultura alegre, feliz, que brinca, que zoa, então faz parte da nossa cultura brasileira, né? Então ele tá rindo porque um católico
colocou um argumento para você, pediu um texto bíblico e você não tem, entendeu? É uma vergonha, cara, nacional, meu irmão. É uma vergonha nacional. E por que isso aconteceu? Porque você escolheu ficar com 9 mandamentos e ser infiel à obediência do 4º mandamento. Foi por causa disso. Ele tá rindo, entendeu? Porque descancarou realmente a sua hipocrisia de ficar só com 9 mandamentos, entendeu? Tem autoridade para determinar o que ele crê e há indícios nas escrituras, mas você percebe que ele já muda o tom, já baixa a cabecinha ali, dizendo que há indícios nas escrituras de que se pode usar imagens no culto. Isso aqui está no início do debate. Mas o pastor Eliezer Domini não concorda com isso, meu irmão. Ele é um pastor adventista do 7º dia. Vai ler o que diz as nossas crenças sobre imagens, tá bom? Tem vários livros que falam sobre isso, tá bom? Por exemplo, no livro Questões sobre Doutrinas, você pode ver isso. Você pode ver isso no Tratado de Teologia Adventista, você pode confirmar isso. Você pode confirmar também no Manual da Igreja Adventista. Então, são 3 fontes oficiais que você pode ver aí com clareza de que nós não apoiamos a quebra de nenhum dos 10 mandamentos de Deus, de nenhum dos 10 do decálogo bíblico, tá bom? Que foi dado por Deus, volto a repetir, escrito pelo dedo de Deus, que está lá em Êxodo 31, versículo 18. E eu provei no debate que nem no Antigo, nem no Novo Testamento, nem na igreja primitiva, nem na história da igreja se tem base para usar imagem no ambiente de culto. Verdade. E aqui quero elogiar o pastor Eliseu Rodrigues. Ele fez uma bela defesa do 2º mandamento da lei de Deus. Oxalá, Eliseu Rodrigues, que o Santo Espírito converta a sua mente para poder aceitar também o 4º mandamento, tá bom? Não precisa se tornar adventista do 7º dia. Você não precisa se batizar na igreja adventista. Mas oxalá ao Senhor Jesus, que o Espírito Santo o conduza também a essa verdade bíblica, tá bom? Da guarda do sábado, tá bem? A permite. Então eu queria saber por que você também faz o culto no domingo. Primeiro, o Senhor não mostrou um versículo em que na Bíblia... Perceberam que mais uma vez a minha fala foi picotada. Isso aqui foi algum adventista que picotou e mandou para ele, ou ele mesmo que picotou o vídeo. Não. Você não tem argumentos, fica aí parando o vídeo para falar coisas de que você não sabe, né? Nem eu sei, você não sabe. São inferências de julgamento das pessoas, tá bom? Não, ele disse que não assistiu, então ele recebeu isso aqui, ouviu isso aqui de alguém. Ou um católico que isolou. Eu duvido, porque o vídeo é apenas a defesa do sábado. Então algum adventista, como sempre desleal, picou. Tá vendo aí? Vocês ouviram o que ele falou? Algum adventista, como sempre, desleal, né? Somos desleais o quê? Verdade, somos desleais. A autoridade romana católica. Somos desleais. Volto a repetir, nós somos o único movimento religioso que protestamos, continuamos ainda protestando contra o movimento católico romano, o sistema do papado. Né? Vocês já deram as mãos ao catolicismo por esses 3 pontos de doutrinas que eu expliquei agora, né? A imortalidade da alma, o inferno literal que vai ficar queimando por toda a eternidade e também o domingo, porque é uma instituição católica, sim. Foi a Igreja Católica Romana, junto com o Imperador Constantino, que institucionalizou para o mundo todo, na época, quando Roma tinha poder imperial, a guarda e a santificação do domingo. E isso se perpetuou nas sociedades até hoje. Por isso que hoje as lojas, os mercados estão praticamente fechados, né? Alguns ali que ainda abrem, mas logo logo virá lei que será proibido também. Qualquer que seja o negócio, o comércio, já virá lei que será proibido também, sobre multas, sobre efeito de multas e prisões, tá? Botou o vídeo e mandou pro Fala Sério, pastor, fala sério, mas ele não tira o sorrisinho irônico do rosto. Sorriso, cara, rir, é proibido rir no vídeo. Nossa natureza, ainda mais a nossa cultura brasileira, né? A gente tem esse senso de ironia mesmo, né? Inclusive também na Bíblia, nos escritos passados, tem ironia, tem exageros, tem muita hipérboles, né? A gente usa muitas coisas assim na nossa gramática, no nosso estilo de
de sociedade, né? Então isso não é um erro grave, assim, para você parar o vídeo e ficar falando que ele foi irônico e tal. Você também é, nos seus vídeos aí, né? Você tá sorrindo e rindo e gargalhando e tal. E, cara, isso é normal. Isso é super normal. Agora, a questão é que todo mundo tá querendo ver a palavra de Deus. Mostre a palavra de Deus, cara. É isso que você não tá fazendo, entendeu? Isso é muito lamentável para você ser um pastor. Versículo em que na Bíblia diz que o domingo é o dia da reunião dos cristãos. Que tem que abandonar o sábado. Não tem um versículo dizendo Mostra que não é um mais pra versículo. guardar Mostra. o sábado, o domingo e passar a nossa E não vou reunião. mostrar porque não tem. Não tem. A nossa reunião tá domingo. não tem. Você falou, cara. Não vou mostrar porque não tem. Vocês reparem o que o Eliseu falou? Isso representa, queridos, você que está me ouvindo aqui. O pastor Eliseu representa a maior igreja evangélica cristã no mundo, a Igreja Assembleia de Deus. E ele representa todos os outros pastores que estão envolvidos nesse movimento aí de pisar no quarto mandamento. E chama a gente de seita, né? Porque a gente guarda o sábado e crê que Deus usou Ellen White como profeta. E nós somos seitas, né? E pronto, isso a gente não liga com isso, cara. Eu vou falar pra vocês aqui que a gente realmente não liga. Um adventista sério, comprometido com a pregação bíblica, ele não liga, cara. Você pode chamar a gente do que quiser, as pessoas, César Cavalcante, as pessoas aí podem nos caracterizar do que quiser, porque a gente sabe que Apocalipse 13 vai se cumprir. E não só dos adventistas, mas todas as pessoas que quiserem ser fiéis à palavra de Deus vão padecer perseguições, cara. Né? E vamos estar sob um decreto de morte já, cara, entendeu? Por defender a palavra de Deus. Então, logo isso vai chegar. Então, é assim, a questão é que é vergonhoso para você ser um pastor e representando todo o evangelicalismo nacional brasileiro, né, em nome da Igreja Assembleia de Deus, que guarda domingo, cara. Não tem texto bíblico, entendeu? Não tem texto bíblico. Por isso que o Ariel pisou no seu calo, arrebentou a sua unha do pé, cara. Entendeu? Descancarou nacionalmente, porque o podcast onde você debateu com ele era um podcast muito relevante no Brasil, né? E então descancarou que você não tem argumentos bíblicos para dizer que o sábado é o dia do Senhor. E você afirma isso, cara, no seu credo, no movimento que você pertence, tá lá, domingo é o dia do Senhor. Isso não é bíblico, isso é tradição católica romana que os padres jesuítas colocaram aí para vocês, nessa teologia equivocada, tá bom? Esse vídeo é muito satisfatório. Ele é muito satisfatório. Aí, ele riu agora. Ele foi também sarcástico, irônico, mas qual o problema, cara? Isso não tem problema nenhum. É melhor sorrir do que ser uma pessoa maléfica, assim, uma pessoa raivosa, entendeu? É melhor ser sorridente, ser um pouco irônico, mas tem que ter argumentos bíblicos. Eu acredito que Jesus não era só raça de víboras, de caixão, sepulcros caiados, não era todo o tempo assim, Jesus. Eu acredito que Jesus tinha um senso de humor, cara, entendeu? Então não tem problema nenhum. Você deu gargalhada agora do pastor Eleazar, né? Então não tem problema nenhum. Podemos sorrir, podemos ser aqui, às vezes, um pouco irônico, não tem problema, mas a questão é assim, nós temos que apresentar fatos bíblicos, tá bom? Esse vídeo é muito satisfatório. Satisfatório vai ser pra mim reagir a esse vídeo aqui agora. Hipocrisia. Ele mostra a hipocrisia. Me chamou de hipócrita. Não imagino não ser agradável ouvir isso, viu, Eliseu? Imagino não ser agradável ouvir isso, ninguém gostaria, nem eu, nem você, nem ninguém, mas é um fato que aconteceu, cara, é um fato. O Ariel, o apologeta católico, ele escancarou a hipocrisia sobre guardar 9 mandamentos, cara. Ele foi fatídico, claro, ao dizer que base você tem ao guardar o domingo. Por isso, o Ariel afirmou que vocês estão sob a autoridade de Roma e tem documentos oficiais da Igreja Católica Romana confirmando isso que o Ariel falou, entendeu? A própria Pontífice Católica Romana reconhece
que todos os que guardam o domingo indiretamente estão prestando homenagem a Roma, e também documentos oficiais do romanismo, do catolicismo romano, são claros em afirmar que os adventistas do sétimo dia é o único movimento religioso no mundo que estão coerentes com o ensinamento bíblico com respeito à guarda do sábado. Você já conhece esses documentos? Então procura que você vai encontrar, tá bom? Documentos oficiais do Vaticano, confirmando que os adventistas são bíblicos e guardam o sábado bíblico. Pelo contrário, que a autoridade romana é que alterou do sábado para o domingo e conferiu ao primeiro dia da semana uma santidade que não é bíblica, mas por sua própria autoridade, entendeu? Romana. E vocês, ao fazer isso e tentar achar indícios na Bíblia, como você diz, que não tem, você está seguindo as pisadas da mamãe Roma. O adventista que só crê no conjunto de dons na vida de Ellen White. Chegou em Ellen, parou. Por que ele está falando isso? Porque nós somos taxados no mundo cristão evangélico e somos seitas porque acreditamos na escritora norte-americana Ellen White. Ela instruiu muito o adventismo na sua origem, na sua expansão evangelística, nos anos 1840, 1850, 1860, e Deus, nós acreditamos que Deus deu sonhos e revelações para ela. Então nós entendemos, pelos frutos que ela deixou, 70 anos de ministério, 2.000 sonhos e visões, nós entendemos que Deus conferiu a ela e na vida dela o dom de profecia, que é um dos dons, tá bom? Nós, adventistas, não a reverenciamos, não a tratamos como uma segunda Bíblia, não a tratamos como fonte de doutrina, nós não temos isso como regra da nossa fé, os escritos dela. Os escritos dela são muito bons, eu já li 18 livros, mas já li capítulos e partes de todos os livros dela, nos orientam muito, nos ajudam muito nessa caminhada cristã. Agora, Ellen White, sim, você vai encontrar tudo de bom ali, tudo de bom, né? Inclusive tem um artigo científico escrito pela Oxford, estou na dúvida agora, mas eu vou colocar aqui no vídeo para informar isso, tá bom? Tem um artigo científico, não foi um artigo feito pelos cristãos, científico pela universidade, sobre o ministério de Ellen White. O nome do artigo científico é Uma Profeta Americana. Então, os Estados Unidos da América reconhecem que ela contribuiu muito nos Estados Unidos para o avanço da ciência e muitas outras coisas, entendeu? Saúde, educação, tudo isso. Então, assim, tem muitos frutos que ela deixou, e ela tinha a 4ª série só. Então, isso não é explicável naturalmente, entende? Então, são coisas que ela falou sobre a genética do ser humano, sobre o organismo humano, o cérebro, a íntima ligação que o cérebro tem com o estômago, com os nervos, tensões elétricas do corpo. Assim, Deus revelou para ela um vasto conhecimento que depois de 40, 50 anos depois que a medicina avançou e teve conhecimento do que Deus já revelara para ela, entende? Então nós acreditamos sim que o dom de profecia foi dado a ela. Agora, sobre os outros dons, nós acreditamos, os adventistas do sétimo dia não são cessacionistas, ok? Nós acreditamos que esses dons ainda estão disponíveis para a igreja quando o Espírito Santo quer usar. Porém, nós somos mais criteriosos, responsáveis com respeito aos dons. Por exemplo, tem coisas muito fortes na Bíblia, né, que Jesus fala para uma ordem, né, uma ordem de discipulado, que Jesus evangelística, né, olha, vocês podem ir e pegarão nas serpentes, não morrerão, vocês ressuscitarão mortos, vocês curarão muita gente, muitos milagres, tudo que vocês orarem será abençoado e tal. E aconteceu mesmo com Paulo, né?
Paulo, uma serpente venenosa picou ele não morreu. Então, mas eu te desafio, Eliseu Rodrigues, se você pensa que os dons é assim, uma coisa assim genérica, que é assim, bagunçado, igual é hoje, né? Dentro das igrejas, infelizmente, eu tenho que falar isso. Então, eu te desafio você pegar aí um copo de veneno, né? Um veneno aí bem forte, usado aí hoje para matar matar aí os bichos, né? Pega um copo de veneno, faz uma oração ali e vai ver se vai acontecer alguma coisa, né? Quer dizer, eu não quero que você faça isso. Não, vai dar ruim, cara. Não faz isso. Eu também te desafiaria você a pegar aí numa cobra aí bem venenosa, né? No Brasil, cascavel, outras aí, né? Bico de jaca. E você pegar e deixar ela dar umas picadas aí, injetar o veneno em você. E aí, será que não vai acontecer nada, Eliseu? Então, sim, essa é a leitura que a gente faz da Bíblia. Deus tem um tempo pré-determinado para as coisas, né? Uma agenda de Deus. O Espírito Santo derrama os dons na igreja, alguns dons no momento certo. Por exemplo, o dom de línguas, que é uma confusão hoje, cara. É uma confusão dentro das igrejas pentecostais. Uma confusão isso. Esse dom moderno, esse dom confuso, distorcido, que não é bíblico, ele surgiu ali nos Estados Unidos, né? Na primeira manifestação foi com a mulher e depois 2 missionários que trouxeram isso para o Brasil, mas foi ali na rua Azusa Street, é onde inicia o dom de línguas moderno, confuso. Eu já estudei isso profundamente, cara, conheço essas coisas, li artigos, então assim, isso é uma distorção do dom bíblico, não é o dom bíblico isso, cara. O dom bíblico em Atos 2 foi quando pela primeira vez o Espírito Santo achou necessário introduzir este dom para a igreja, entendeu? Introduzir este dom para a igreja. Já existia, né, o dom de profecia, todos os profetas do passado, né, Eliseu, Moisés, Elias, todo o profeta Samuel, já existia o dom de profecia. Já existiam outros dons de mestre, de ensinar, mas o dom de línguas foi introduzido no momento específico da igreja, entendeu? E Deus então pode utilizar ali o dom de línguas, é um dom de idiomas, é um dom que a base para isso é Atos 2, é a base. Depois o apóstolo Paulo vai discutir isso, né, em 1 Coríntios, mas a base é em Atos 2. E ali você vê que tinha muitas nações ali e eles ouviram a pregação de Cristo no idioma deles, entendeu? Então os apóstolos e os seguidores de Jesus que estavam reunidos ali em Jerusalém, que eram 120 pessoas, está ali em Atos, né? Eles receberam esse dom, esse poder de Deus, essa plenitude do Espírito, e eles então puderam falar em outros idiomas, das quais eles nunca tinham falado antes. Entende? Por exemplo, isso é confirmado em Atos 2, versículo 4, versículo 7, que eles falaram, o dom era no falar em um outro idioma. Imagine que eu estou aqui na Holanda e o dom de língua seria assim, Deus me conceder, eu não falo holandês ainda, e Deus seria me conceder, eu, em algum momento assim, pregando a palavra para alguém aqui, a fluência do neerlandês, a fluência do holandês, vir sobre a minha mente, meu intelecto, eu ser tomado por essa impressão do Espírito e eu falar fluentemente. Então isso é um poder sobrenatural que o Espírito capacitou a igreja no dom de línguas, né? Nós adventistas somos muito criteriosos e não entendemos que o Espírito Santo trabalha com o dom de línguas hoje. O Espírito Santo atua por meio de outros dons, vários dons, né? O ensino, mestre, presbítero, que é o pastor, no adventismo tem tudo isso, né? Agora, nós somos muito criteriosos com os dons, senão o inimigo aproveita e aí faz uma bagunça como é hoje. As pessoas estão abrindo os olhos hoje, as pessoas estão percebendo que essas falsas revelações, falsas visões, é um falso dom de línguas, uma confusão, não é um culto racional, é um culto emocional, de gritarias, de tudo isso, e isso Deus não atua, não é o conselho de Paulo para falar com a igreja ali que quer que a pessoa fale 5 palavras, mas fale
um ensino consciente, racional, um culto racional, né? Não passou para ninguém mais. Então, não passou para ninguém mais, mas está em aberto. Não acreditamos que o Espírito Santo cessou, né, os dons, né? Está em aberto. Nós acreditamos que apenas com esta moça, que Deus, em sua onisciência, em sua bondade, resolveu usá-la para um momento específico da história do desenvolvimento da pregação do Evangelho, né? Respeitando todos os textos de dons da Bíblia Sagrada. E o hipócrita sou Não. eu. Hipocrisia, principalmente no mundo evangélico. A gente não desrespeita todos os textos sobre os dons, não desrespeita. A gente aceita, mas é que Deus tem um momento exato para usar os dons. Por exemplo, eu acredito, os adventistas acreditam que já, dentro de pouco tempo, o Espírito Santo vai novamente se manifestar poderosamente entre os fiéis de Deus, não só entre os adventistas fiéis, mas entre todos os que ao redor do mundo estão buscando a Deus de coração verdadeiro. Porque em Joel 2, fala sobre uma chuva, as chuvas temporã e a serôdia. Também Tiago, capítulo 5, também fala sobre isso, sobre a chuva temporã e a serôdia. Nós entendemos que o derramamento do Espírito Santo para a frutificação da pregação da palavra foi em Atos 2, né, onde aconteceu ali a chuva temporã, e a igreja cresceu, né, ampliou. Então o Espírito Santo de Deus viu um momento oportuno para introduzir este dom para o crescimento do Evangelho. Nós entendemos que agora no tempo do fim, pouquinho antes da volta de Cristo, já, o Espírito Santo vai derramar então a chuva serôdia, que é uma outra plenitude do Espírito, e aí vai voltar todos esses dons poderosos, né, de curar. Quem sabe o Espírito Santo também possa usar novamente com o dom de idiomas, né? Então nós não acreditamos que os dons cessaram, e não rejeitamos os textos da Bíblia que os dons cessaram. Porém, somos criteriosos e entendemos, à luz da Bíblia, que o Espírito Santo não trabalha com confusão. Que o Espírito Santo direciona a igreja, usa os dons como Ele quer, como diz a palavra de Deus, e quando Ele quer. Não é? Eu achei bastante. No mundo evangélico, porque o adventismo não é evangélico nem protestante, é seita. Nisso Pois é, isso é comum, né? Os pastores evangélicos, cristãos, né? Aí, no evangelicalismo, no pentecostalismo, diz que a gente aceita, né? Tem vários pastores aí, estão na internet falando que a gente aceita. Vocês são orientados, né, a falar para os vossos membros que a gente aceita. Essa narrativa já foi construída há muito tempo. Porém, nós não ligamos com isso, cara. Não ligamos com isso porque a gente sabe que ser chamado de seita agora e já enfrentar as prisões e a humilhação nacional, ser chamado de seita agora é tranquilo, cara. Entendeu? A gente sabe que já vai vir perseguição sobre os fiéis de Deus. aqui, ele foi sincero. Bastante interessante. Não concordo com nenhum dos dois lados. Pra mim, tá todo mundo ali a farinha do mesmo saco. Pronto, ele me coloca Pra mim no também. mesmo nível do pagão, mas eu vou mostrar que é ele que está no mesmo nível do pagão. Mas aqui Não, mostra a mas hipocrisia de quem guarda 9 mandamentos. É. Gosta de acusar os católicos de ferirem o segundo mandamento, gosta de chamar os católicos de idólatras porque não guardam o segundo mandamento, mas quando apertados, não posso mostrar um texto que... Eu não me senti apertado E por que não mostrou o texto então? Cadê o texto bíblico? Não tem texto bíblico, entendeu? Sim, não tem texto bíblico, você tem que ser honesto. em nenhum momento do debate. Eu até pensei que seria mais difícil, só que foi mais fácil. Agora não mostra o texto bíblico e agora tá se gabando. Eu até pensei que ia ser mais difícil e foi fácil. Não é fácil não, tá? Eu não acredito, porque o Ariel é um bom debatedor, tá bom? Não concordo, não é honesto também, não é honesto intelectualmente, mas é um excelente debatedor. Mas você defendeu muito bem o segundo mandamento, mas não foi tão fácil assim não, tá? Acho que é melhor não se gabar, é melhor você apresentar os textos bíblicos sobre a mudança aí do domingo, o que você guarda domingo, né? Do que eu imaginei. Guarda 9 mandamentos? Fale sobre o salmo. Sim. Você tem dificuldade com matemática, pastor Eliseu Rodrigues? Você tem dificuldade? Conta aí, dos 10 mandamentos, quantos você guarda? Quantos que você obedece? É só contar, tá bom? E de fato, você não pode mostrar um texto que
diga que o sábado não é mais o dia do Senhor, que foi deixado de lado, porque a troca do sábado pelo domingo é uma instituição católica. A troca da guarda do sábado pelo domingo é uma instituição católica. Sim. Ele vai mostrar documento católico. Ele Sim. não vai mostrar os princípios bíblicos conforme eu respondi ao Ariel. Sim, a instituição do domingo é instituição católica. É isso mesmo. É só estudar um pouquinho de história. E olha que eu sou leigo, hein? Eu sou leigo. Mas eu já estudei isso. E conferi que foi Constantino, o imperador, que se converteu ali falsamente ao cristianismo, por poder, status e fama, tudo. E se batizou, né? Se converteu ao cristianismo. E então ele instituiu, pegou ali o domingo, né? E instituiu o domingo como um dia santo, agora venerável, dia do sol, né? Isso é histórico. Então o cara prefere pegar um documento católico que sempre quis dominar tudo e todos. E continua querendo. A Igreja Católica Romana continua querendo dominar tudo e todos. Inclusive as teologias, né? Ela quer dominar, porque as teologias movem as massas, pastor Eliseu Rodrigues. E cuidado que talvez você possa estar fazendo parte de um movimento religioso que por trás aí um lado sombrio dessa teologia esteja sendo dominada por ela, pela mãe, tá? E até sobre isso o catolicismo quer demonstrar domínio e o adventista vai se submeter a isso para ficar do lado do pagão e contrário a mim. Não. Porque o Nós somos do lado do adventismo pagão. não é protestante. Isso aqui Mentira, volto a repetir. Nós somos o único movimento cristão protestante que continuamos protestando contra Roma, contra o Vaticano, contra o sistema do papado. Pode ler nossas literaturas, assistir os podcasts e vídeos dos pastores adventistas aqui no YouTube, que você vai confirmar isso. Nós temos um estudo amplo e profundo, denunciando e falando contra o sistema do papado, né, e reconhecendo pela Bíblia, Apocalipse 17, Apocalipse 13, que é um sistema, uma confederação entre a política e a religião para então perseguir os filhos de Deus. Nós denunciamos isso sempre na nossa pregação. Pastor Eliseu, então, a gente não é a favor do catolicismo. Nós não somos contra os católicos, nós queremos que eles compreendam as verdades da Bíblia, mas o sistema católico romano é sim um sistema enganoso. já. Mas vamos voltar. Bom, primeiro, Atos 15 eu já vi ser muito utilizado, mas muito utilizado pelos evangélicos. Temos o costume de fazer isso mesmo, de diferenciar. Não é por maldade, mas é por coerência doutrinária. Quando nós dizemos assim, os evangélicos, é porque nós não somos daquela denominação que fazem coisas que, de acordo com a nossa compreensão bíblica, não está correto, né? Por exemplo, o dom de línguas hoje, nós não entendemos que isso é bíblico. Essa confusão que existe hoje dentro das igrejas, uma língua aí maluca, né, que não é língua de anjos, nada. Inclusive, quando os anjos vieram aqui falar com o ser humano, o anjo se comunicou com a língua da pessoa, né, com Abraão, falou com Maria na língua dela. Então, assim, ninguém sabe qual é a língua dos anjos então, por isso que nós diferenciamos doutrinariamente essas questões. Utilizar Atos 15 para falar sobre idolatria. Bastante interessante, curioso, bem curioso, né? Então, o Ariel, ele usa ali Atos 15 como uma espécie de argumento para dizer que o segundo mandamento, ele não precisa ser, ele não precisa estar em vigor, ele não precisa ser guardado como ipsis literis, como ordenava ali no Antigo Testamento, porque ele não é repetido em Atos 15. Gente, que pancada seca. Aí, tá vendo? Você tá rindo, tá dando gargalhada, sendo irônico, isso não tem problema, cara. Isso eu até acho legal, entendeu? Eu até acho legal que a racionalidade, a razão, ela passa pelo campo das emoções, não tem problema você daí da gargalhada, ser irônico, cara, tá tudo bem, mas tem que apresentar os textos bíblicos, né? Tem que apresentar o texto bíblico. Eu tenho que rir porque é idiotice. É idiotice. O cara dizer que o argumento de Atos 15 foi uma pancada seca. Não foi isso que ele usou. Não foi isso que o pastor Eleazar está se referindo, tá?
Não foi a utilizar Atos 15 foi uma pancada seca. Não foi isso. A pancada seca é o Ariel falar que ao você obedecer o domingo como dia santo e dia de culto e tudo isso, você está sob a autoridade de Roma. Isso que foi a pancada seca. Não foi sobre os Atos 15, porque Atos 15 não tem nada a ver com sábado, com nada, cara. Atos 15, a questão ali tratada é sobre a circuncisão. Sobre mim. Atos 15 não te ajuda, adventista, nem ajuda o Ariel. E nem a você. Nenhum de nós precisamos ser circuncidados. Era a orientação que ficou ali da palavra de Deus. Então, Atos 15 é um relato histórico, né? O que foi decidido ali. Deu alguns princípios, né? De não comer carne com sangue, carne sufocada, né? Então, ficou alguns princípios ali, mas mais nada do que isso, tá bom? Em Atos 15. Não te ajuda, primeiro, pois em nenhum momento o sábado é ordenado aos novos cristãos como regra moral nem cerimonial em Atos 15. Não tem problema nenhum. Atos 15 não tratou de tudo. Senão aí você está falando a mesma coisa que o Ariel falou um pouquinho atrás aí. Que precisa, tudo que é dos judeus, precisava ser tratado em Atos 15. Você está falando a mesma coisa agora. Claro que eles não falaram sobre o sábado, porque era evidente que todos eles obedeciam o quarto mandamento. Isso é claríssimo pela história apostólica, pela igreja primitiva. Todos eles eram fiéis aos mandamentos de Deus. Todos os apóstolos, todos, sem exceção de nenhum. Então era normal isso para eles, comum serem fiéis ao Senhor, obedecendo o quarto mandamento. Inclusive, aqui em Atos 15 mesmo, se você ler aqui no versículo 21, olha só. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas. Que dia? Onde é lido todos os sábados. Todos os sábados, pastor Eliseu, os apóstolos estavam na igreja, adorando ao Senhor e lendo a palavra. Então, para que eles precisavam falar aqui em Atos 15 sobre o sábado? Né? Então, assim, é descabido o que você acabou de falar aí. Ser reconhecido como alguém que não queria abrir mão de vez da tradição judaica, ele disse que não queria perturbar os irmãos. E se ele usasse o sábado, ele perturbaria os irmãos. Mentira, está distorcendo o texto bíblico, o contexto bíblico. Todos vocês estão aqui ouvindo na internet. Peguem Atos 15, leiam Atos 15 e vão ver do que se trata a questão. O Eliseu agora está inferindo alguma coisa que Paulo e Pedro ali, os apóstolos, não podiam falar sobre os sábados, então seria uma carga judaica sobre os novos crentes. Cara, isso não faz a mínima razão e sentido e lógica de você estar falando isso. Não tem nada a ver. O contexto não tem nem inferência a isso. Era normal, todo crente gentil que estava aceitando a Cristo, eu preciso guardar o sábado? O novo gentil falou, sim, a gente guarda o sábado, como está no quarto mandamento, né? Então isso era comum, cara. Era lido os escritos de Moisés, a Torá, todos os sábados se reuniam para adorar o Senhor. Então, todo novo crente sabia disso. A questão ali era circuncisão. Está mesmo claro no texto, que era o ponto de questão tratado ali em Atos 15. Por isso ele não usou o sábado. Tiago diz que não queria perturbar, que no grego é comprimir a igreja, que estava sendo perturbada por gente como os adventistas que impõem os costumes da antiga aliança. Não, os costumes da antiga aliança, não é assim, você está distorcendo a palavra de Deus. Aqui a questão era circuncisão, sim, é da antiga aliança, mas era esse costume que estava tratando aqui. Não era os costumes da antiga aliança, tá? E o sábado não é costume da antiga aliança. O sábado é um dos 10 mandamentos do decálogo bíblico, escrito pelo dedo de Deus, Êxodo 31:18. Então não é um costume, tá bom? Apenas. É um princípio dado por Deus para os seus filhos, tá bom? Aqui em Atos 15, versículo 19, Tiago diz, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Entendeu? Mas o perturbar quanto ao quê? Quanto à circuncisão. Não tem nada a ver com o sábado aqui, cara. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, sim,
né? Então aqui o Uriel já está reprovado. Aqui em Atos 15 mesmo está reprovado. Bem como das relações sexuais ilícitas, né? Fornicação, adultério, tudo isso. Da carne de animais sufocados e do sangue. A questão tratada era a circuncisão, né? Atos 15, versículo 1 e versículo 2 era o ponto de questão aqui a se tratar. Versículo 5 também fala, né, sobre a circuncisão. Se você for estudar aqui o texto, você vai ver que aqui o assunto era circuncisão. E no versículo 21, volto a repetir, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então aqui não tem nada a ver aqui com isso que você está falando, cara. Tá desvirtuado aí a tua conversa. Como base para salvação. Sim, veja Mentira. o que Ellen White disse. Mentira. Sim. Vamos tratar disso aqui, ó. O que ela disse? E não tem nada mais, não tem nada demais aqui. Significa a salvação eterna, guardar o sábado sagrado para o Senhor. Tá errado aqui, o texto foi alterado, foi editado, mas tem lá sim algo sobre isso, tá? Que ela fala que implica em salvação eterna, a obediência ao quarto mandamento. Sim, e é verdade o que ela disse. Nós concordamos, isso é bíblico, né? Seria a mesma coisa que tirar aqui guardar o sábado e colocar aqui matar, né? Implica em salvação eterna o matar as pessoas, né? Implica em salvação eterna você adulterar. Claro, se a pessoa não se arrepender daquela transgressão, implica em salvação eterna. E não é aqui o ponto aqui, não é aqui o você fazer para ser salvo, não. É se você desobedecer, você não vai ser salvo, tá? Esse é o ponto. O sábado é o grande teste, é a linha de demarcação entre o leal verdadeiro e o desleal transgressor. É o selo do Deus vivo, sim. Isso implicará, sim, num grande teste universal. Já todos nós vamos ver isso, pastor Eliseu Rodrigues. Todos nós. Vai ser aí de grande controvérsia aí, né? O sábado ou domingo. Este assunto vai sempre estar aí em voga, sempre, até o finzinho. De modo simples e resumido, Tiago e os outros que estavam ali simplesmente citaram aquilo que, inspirados pelo Espírito ou direcionados, era importante e necessário àquele grupo naquela igreja. Foi o Espírito que falou. Mas é brincadeira, cara. Eles falaram ali o que estava sendo tratado, o assunto, e aí disseram aos irmãos, como todos os outros ensinos já eram claros, evidentes para os cristãos, eles então informaram os irmãos para não comer carne com sangue, sufocado, e os ídolos, tudo isso, né? Então, não tem nada a ver com o sábado, cara. Na nova aliança. Essa seria Nova aliança que é feita pelo sangue de Cristo. E se eu aceito a nova aliança, que é a justificação de Cristo na minha vida, para ser obediente, não ser transgressor. a oportunidade do próprio Espírito Santo mostrar aquilo que vocês tanto mostram como o ponto principal. Os pregadores não estavam pregando os costumes da antiga aliança? Não precisava de uma correção? Precisava. Então, os pregadores estavam pregando sobre um ponto da antiga aliança, que era a circuncisão. Pode ler no texto. Era necessário apenas mostrar qual era o principal mandamento, que, como dizem vocês, é o sábado. O mandamento. Como diz nós, não. A Bíblia, o sábado é o quarto mandamento da lei do decálogo de Deus. Sim, não adianta mentir. Para vocês, é o sábado que é tão importante, pois nenhum dos outros mandamentos são por vocês determinados como base para a salvação. Nenhum dos 10 é como base para a salvação. Porém, o sábado tem, além de ser o maior mandamento dos 10, né? Ele tem mais detalhes, é o maior dos 10, está no centro, no coração do decálogo ali. O sábado é o único dos 10 que revela quem é o Deus que deu esses 10 mandamentos, é o Deus criador, né? Revela ali um Deus criador,
Então, sim, é um mandamento muitíssimo importante da lei de Deus, assim como os outros 9 também, por mais o sábado, por ser ele o único que diz lembra-te, e os adventistas perceberem que o mundo cristão evangélico está esquecendo disto, é a nossa pregação. É a nossa pregação, né? Lembra-te, continua sendo a pregação bíblica, lembra-te do dia de sábado, entendeu? Mas o sábado é. Então Tiago vai citar costumes do Antigo Testamento, nenhum mandamento. mas não vai citar o sábado. Não. Então isso te incomoda. Não tem nada a ver, volto a repetir. Não vai citar o sábado, porque já era comum entre eles. Todos eles observavam o sábado, cara. Todos eles. Por isso, primeiro, Atos 15 não te ajuda. Eu não entendi o motivo da uhul, da alegria. Eu não concordo com o argumento dele. E eu acredito que Atos 15 não se propõe a ser uma lista daquilo que tem que acontecer, o que deve acontecer, como se Deus precisasse fazer repetições. Não concorda com o argumento do cara, mas se alegra com esse argumento como se o cara tivesse me refutado com esse argumento. E usa esse argumento como base para fazer o seu vídeo. Eu que sou hipócrita. Atos 15 não se propõe a ser um capítulo com uma listagem de coisas de que poderiam ser feitas ou não poderiam ser feitas. O contexto ali não tem que ver com a repetição de leis. Deus tem que repetir tudo o que é necessário. E algumas pessoas, e repito, curiosamente, eu sempre vi os evangélicos usarem Atos 15 para dizerem que não precisam mais guardar o sábado. Por que vocês fazem essa diferenciação? Os evangélicos. É uma diferenciação que nós encontramos coerência nas doutrinas. Por exemplo, vocês advogam doutrinas que nós não advogamos. Nós não deixamos de ser cristãos, ou protestantes, ou evangélicos, e vocês advogam doutrinas que nós não advogamos, e vice-versa. E consideramos vocês irmãos, normalmente, fazendo essa diferenciação, né? Os evangélicos, que são assim, barra igual, os pentecostais, né? Que têm comportamentos diferentes de crenças do adventismo, né? Que diferem, dom de línguas, são muitas revelações, muitos sonhos e visões, e crê no inferno literal que vai ficar queimando por toda a eternidade, crê na imortalidade da alma, né? Que sai um Gasparzinho aí e vai para vários lugares aí, né? Vai para antessala. Já vi pastores assembleanos pregando, né, que quando morre a alma vai para uma antessala do céu, ali do trono de Deus, que vai para o seio de Abraão, e os católicos que vai para o purgatório, acrescenta ainda mais uma coisa, né, ou que vai para o céu direto. Vocês acreditam que o ladrão da cruz foi para o céu direto, né, e está lá. Vocês acreditam num inferno literal, entendeu? Então são coisas que diferimos absurdamente. Então, por isso que nós, não com desprezo ao trabalho que a igreja evangélica faz, né? Também ajuda muito na sociedade, fala de Cristo, algumas coisas muito positivas. Você mesmo, pastor Eliseu, nas suas pregações, são coisas boas. Todos os pastores também prega coisas boas, ajuda muito as pessoas no crescimento da fé, também, não desconsideramos em nada isso, mas nós realmente usamos esse termo, assim, os evangélicos, porque a gente entende que é um comportamento diferente do nosso, entendeu? É nesse sentido, mas nós somos cristãos, protestantes e evangélicos também, mesma forma. O Ariel uma vez fez um vídeo nos ironizando e colocou os adventistas como protestantes e evangélicos. E não é. Ele mesmo faz essa diferenciação. Quem em Atos 15 não fala de guardar o sábado. Eu não sei se eles levam Ariel usa Atos 15 para defender imagens. O cara pega Atos 15 agora para defender o sábado. a sério. Não. Tanto eles como Não, isso não é verdade. O pastor Eleazar não está pegando Atos 15 para defender o sábado, não. Isso não é verdade. os católicos, né? A parte do carne sufocadas aos ídolos, né? Carne sufocada. Eu quero ler aqui a fornicação. Atos 15 é bem interessante porque
O texto que é muito utilizado é o verso 28, que diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor mais encargo algum, ou seja, além dos que eles já tinham mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e de carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. E é bem interessante, eu já vi muita gente aí no Brasil comendo sarapatel. Sarapatel é sangue pisado, né? E cozinham sangue e comem, tanto católico quanto evangélico. E agora, Eliseu? E agora? Come sangue aí, meu. Eu nunca vi levarem a sério isso aqui. Então, usar esse texto Na sua olhadinha te entregou, cara. Não levam a sério, cara. Não levam a sério, não orientam a igreja de que deve se abster disso, né? Então, é isso, cara. na verdade, parece uma piada. Para ambos os lados, tanto para o católico quanto para o... Usar esse texto parece piada porque refuta tanto o catolicismo quanto o adventismo. Eu já provei que não ajuda o adventismo e agora eu vou provar que não ajudaria o pagão com quem eu debati. Como você foi desleal e não assistiu o debate completo, nem o resumo, então não percebeu que sempre o Ariel cortava meus argumentos quando eu estava expondo o texto bíblico. Então o Ariel, ele usa ali Atos 15 como uma espécie de argumento para dizer que o segundo mandamento ele não precisa ser, ele não precisa estar em vigor, ele não precisa ser guardado como ipsis literis, como ordenava ali no Antigo Testamento, porque ele não é repetido em Atos 15. Gente, que pancada seca. Eu também queria comentar Atos 15, que Atos 15 não ajuda o Ariel, como eu já disse, pois Atos 15 é contra a idolatria. Pois o texto manda as pessoas se absterem das coisas profanadas por ídolos, tradução do Simon Kistenbach. Idolatria, ídolos, imagens, são termos oriundos do termo grego eidololatreia. É literalmente culto àquilo que é visível. Eu disse isso no debate. Nesta palavra... Disso nós não discordamos em nada. Você está correto. E bíblico na sua defesa com respeito ao segundo mandamento. Está totalmente correto. Mas despreza o quarto mandamento. Eidololatreia estão os termos forma, aparência, figura, tipo. De onde o catolicismo herdou a prática de usar imagens em culto? Não foi do Antigo Testamento. Paganismo. Nem do Novo Testamento. Nem da igreja primitiva, nem da história da igreja conectada à igreja primitiva. Foi do paganismo adventista. Se herdou do paganismo os ídolos citados em Atos. E o domingo, Igreja Católica Romana tem hoje no seu catecismo, né, guardar domingos e festas. O domingo foi herdado do paganismo. Constantino que trouxe, né, porque ele era um adorador do sol. E ele então trouxe esse ensinamento para a igreja católica, a igreja cristã, entendeu? E você hoje está na mesma caminhada, cara. Então o domingo também, imortalidade da alma, desde os tempos dos egípcios, né? Os gregos, tudo isso, cara, que o corpo é mau, que a matéria é má e que a alma é boa, entendeu? Essa mentalidade, tudo isso, cara, vem do paganismo. Então, você realmente não tem nada que falar do catolicismo, porque vocês estão de mãos dadas com pelo menos 3 doutrinas aí que vocês defendem e pregam e ensinam e está no credo oficial do movimento ao qual você pertence. Então você não tem argumentos, cara, contra o catolicismo, né? Contra as imagens, sim, e daí você não tem problema, né, com o segundo mandamento, só com o quarto. 15 são imagens que recebiam alimentos como ofertas, da mesma forma que muitos católicos fizeram e fazem em seus cultos ecumênicos. Logo, o texto não ajuda o Ariel. Então você disse, nenhum dos dois poderia usar. Eu poderia usar contra ele, ele não poderia usar contra mim. Eu posso usar esse texto contra você, como eu acabei de usar. Você não pode usar esse texto contra... Queridos, eu tenho que ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu continuo, tá bom? Eu tô aqui no minuto 13, 45 minutos, React. Eu vou gravar outro vídeo, tá bom? Pra gente dar continuidade e comentando aqui as falas do pastor Eliseu. Mas eu agradeço a sua companhia aqui, assistindo o vídeo. Eu te peço que você dá um apoio pra gente, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha, de verdade, porque teremos aqui muitos assuntos legais, estudaremos aqui bastante a palavra de Deus e também, de vez em quando, irei fazer aqui alguns reacts, tá bem? Deus te abençoe muito
que você possa ter aí a vontade vinda do Espírito para estudar a palavra e se preparar e ser obediente aos mandamentos de Deus. Um grande abraço, fica com Deus, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço.